falar sobre a oferta e a publicidade no direito consumidor. Como referência, utilizo o Manual de Direito do Consumidor, Direito Material e Processual, do Flávio Tartucci e também do Daniel Amorim Assunção Neves, 7ª edição, revisada e ampliada, Rio de Janeiro Forense, São Paulo Método 2018. Panorama geral sobre a tutela da informação e o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor valoriza o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da transparência e o princípio da aparência. Isso se evidencia com a proteção à oferta e à publicidade. O Código de Defesa do Consumidor, artigos 30 a 38, protege o vulnerável negocial, que é atraído pela informação do fornecedor. Oferta é utilizada em sentido amplo, pois está relacionada a qualquer comunicação ou transmissão com a finalidade de convencer o consumidor a formalizar o contrato. Portanto, inclui a publicidade. Professores Nelson Neri Jr. e Rosa Maria de Andrade Neri conceituam a oferta da seguinte forma: denomina-se oferta qualquer informação ou publicidade sobre preços e condições de produtos ou serviços suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma. Pode haver oferta por anúncio ou informação em vitrine, gôndola de supermercado, jornais, revistas, rádio, televisão, cinema, internet, videotexto, fax, telex, catálogo, mala direta, telemarketing, outdoors, cardápios de restaurantes, lista de preços, guias de compras, prospectos, folhetos, panfletos, etc. Tartucci explica que a publicidade tem fins de consumo e circulação de mercadorias, de riquezas. A propaganda que tem finalidades políticas, ideológicas ou sociais. Risato Nunes entende que as expressões são sinônimas, assim como algumas decisões do STJ. Para Antônio Hermann Benjamin, os termos publicidade e propaganda são utilizados indistintamente no Brasil. Não foi esse, contudo, o caminho adotado pelo Código de Defesa do Consumidor. Não se confundem publicidade e propaganda, embora no dia a dia do mercado os dois termos sejam utilizados um pelo outro. A publicidade tem um objetivo comercial, enquanto a propaganda visa um fim ideológico, religioso, filosófico, político, econômico ou social. Fora isso, a publicidade, além de paga, identifica seu patrocinador, o que nem sempre ocorre com a propaganda. As diferenças entre publicidade e propaganda, conforme Tartucci: publicidade tem fins comerciais de consumo e circulação de riquezas. Envolve uma remuneração direta diante de um instituto de lucro. Tem sempre um patrocinador. Propaganda tem fins políticos, sociais, culturais e ideológicos. Não tem intuito de lucro. Nem sempre tem um patrocinador. Exemplo: propaganda do governo para o uso de preservativo no carnaval. Esse é o exemplo que o Flávio Tartucci traz. Esclarecidas as diferenças entre publicidade e propaganda, Tartucci explica que não existe a figura do garoto propaganda. O correto seria garoto publicidade. Embora o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor corresponda à fase pré-contratual, quando trata da oferta e da publicidade, o Código de Defesa do Consumidor não é específico quanto à formação do contrato de consumo. Diferente do Código Civil, de 2002, que trata da formação dos contratos
nos artigos 422 a 426, 427 a 435 e 462 a 466. Dos contratos em geral, o artigo 422 diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O artigo 423 diz que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Já o artigo 424 menciona que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. O artigo 425 informa que é lícito às partes estipular contratos atípicos. O artigo 426 do Código Civil proíbe o contrato que tenha como objeto a herança de pessoa viva. Quanto à formação dos contratos, o artigo 427 informa que a proposta do contrato obriga os proponentes se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. O artigo 428 traz as hipóteses que a proposta deixa de ser obrigatória. O artigo 429 prescreve que a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Já o artigo 434 do Código Civil trata da formação do contrato entre os ausentes, com a teoria da expedição. Os contratos entre os ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Quanto ao artigo 435, informa que reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. E o 462 prescreve que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Conforme os artigos do Código Civil apresentados, se aplica a teoria do diálogo das fontes, nesse caso, o diálogo de complementariedade. Quando houver dúvida quanto à construção da obrigação da natureza consumerista, esse diálogo também serve para resolver os problemas relativos à formação dos contratos digitais ou eletrônicos celebrados pela internet. Agora vamos ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Os princípios previstos no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor são boa-fé objetiva, transparência e o princípio da vinculação, conforme o ministro Herman Benjamin. Vejamos o caput do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dá caráter vinculante à informação e à publicidade, obrigando o fornecedor a cumprir a informação veiculada. Todos os elementos que compõem a oferta integram o negócio jurídico celebrado e, no caso de descumprimento do contrato, aplica-se o artigo 35 também do Código de Defesa do Consumidor, que diz: artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha: 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar o outro produto ou a prestação
de serviço equivalente. E 3. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Para Bruno Miragem, com base em Cláudia Lima Marques, a oferta do Código Civil adota a teoria da vontade, enquanto a oferta do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da declaração, o que justifica as diferenças de tratamento. Importante verificar o final do caput do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela responsabilidade solidária por vício de qualidade do automóvel adquirido do fabricante de veículos automotores que participa de publicidade garantindo com a sua marca a excelência dos produtos ofertados por revendedor de veículos usados, conforme consta do arresto publicado no informativo 562 do Tribunal da Cidadania. Veja só, o princípio da vinculação da oferta reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de forma que esta surge como princípio máximo orientador nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Realmente é inequívoco o caráter vinculativo da oferta, integrando o contrato de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a publicidade venha a despertar no consumidor. Mormente, quando veicula informações de produto ou serviço com a chancela de determinada marca, trata-se de materialização do princípio da boa-fé objetiva, exigido do anunciante os deveres anexos de lealdade, confiança, cooperação, proteção e informação sob pena de responsabilidade. É o que disse o STJ em recurso especial. Lembre-se, a boa-fé objetiva aplica-se tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Nesse sentido, veja a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em apelação civil. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da boa-fé, que deve vigorar nas relações de consumo desde a fase pré-contratual, obrigando o fornecedor a cumprir o prometido em sua propaganda. No entanto, não pode obrigar o fornecedor a vender mercadoria pelo preço anunciado, se não se vislumbra a existência do dolo, mas sim de evidente erro na informação, denunciado pela grande desproporção entre o preço real do equipamento e o anunciado. A boa-fé que a lei exige do fornecedor também é exigida do consumidor. Assim, na hipótese de equívoco flagrante e disparar presente em informação ou publicidade, não se pode consentir na vinculação obrigacional do fornecedor almejada por consumidor, animado pelo propósito de enriquecimento ilícito. É o que decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em apelação civil 107010513302334 de Uberaba. Espero que tenha gostado, pois o vídeo foi feito com muito carinho, muita atenção e respeito a todos vocês que nesse período de isolamento por causa da Covid-19 está na sua casa, e por isso desejo a todos muita saúde e solidariedade. Um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo.